você? Fala, galera! Bem, de cara se inscreve no canal, deixa a sua curtida e vamos entender o... Lembra, você tá no canal do Evandro Guedes e você vai entender o que eu acho sobre as manifestações de 7 de setembro e principalmente sobre o dia 8, sobre a reação do presidente Jair Messias Bolsonaro e sobre tudo que aconteceu. Galera, olha só, pra gente entender o Brasil hoje, a gente tem que dar uma estudada histórica, né? Ninguém reparando aí que tô dentro do carro com a rinite, cara, esse ar-condicionado ligado. Você sai, tá quente, entra, tá frio, a rinite me arrebenta. Mas com rinite ou sem rinite, vamos dar uma palhinha, até para ter conhecimento de causa sobre política, né? Então vamos lá. Para entender o que está acontecendo agora dia 8, a gente tem que olhar um pouco para trás, tá? Nossa democracia é muito jovem. Antes de 1988, né, mais precisamente a 69, foi que teve uma disruptura social muito forte com a instauração do ato institucional número 5. E dali para frente uma série de coisas que vieram decorrentes disso. Se foi ditadura ou não, de acordo com a posição de esquerda ou direita, isso pouco importa agora. O que importa agora é entender que em 1986 nós tivemos duas peças políticas super importantes, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. E os dois, que foram cabeça, mas tantos outros, fizeram a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, constituíram uma nova Constituição brasileira. Essa nova Constituição foi promulgada em 1988. Com a promulgação e as regras dessa Constituição, se você for ver, a nossa Constituição é super extensa e teve, N emendas constitucionais sendo revertida, ela já nem é mais a Constituição original de 1988. O que veio dentro dessa Constituição? Veio muita proteção aos grupos que brigavam de esquerda e também aos militares. E eles resolveram uma harmonia para ter uma democracia dali para frente. Em 1989 nós tivemos lá um empate político entre Lula e Fernando Collor de Mello, que foram os que foram para a briga mesmo, e Fernando Collor de Mello acabou ganhando em 1990. A democracia ela é tão fraca no Brasil, não é que ela é fraca, né? A gente tem a noção de democracia e é o melhor caminho, na verdade é o único caminho. Só que ela é muito jovem, mas a classificação vai ficar melhor. A gente teve o impeachment dos caras pintadas em 92, onde o povo foi pra rua, né? Tinha um dos requisitos, na verdade tinha todos os requisitos do impeachment, que é teoricamente o crime de responsabilidade sendo praticado, apelo popular e número de votações dentro da Câmara para poder fazer o impeachment. O presidente Fernando Collor de Mello recebeu o impeachment. Entrou o sucessor, logo depois, em 1994, a gente teve o Fernando Henrique Cardoso. A gente estava vindo dos Cruzados Novos, o Brasil estava uma bagunça na economia. Você querendo ou não, Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, né, transformou Cruzados Novos em URV. De URV foi uma unidade que valia R$1, XURV valia R$1, então deu um quebra na inflação, estabilizou a economia. Foi a primeira vez que o Brasil viu uma economia estabilizada e não via aquela inflação galopante. Fernando Collor de Mello ficou 2 anos por 2 mandatos, né? 2002 entrou o presidente Lula. Na época o Lula ganhou, entrou o Lula e o Lula pegou a economia estabilizada. Nós tínhamos a dívida externa estabilizada e a dívida interna estabilizada, mas tínhamos dívida. O Lula ficou 2 mandatos e o Lula deu aquele sério grito que pagou a dívida externa. Só que, galera, eu não vou ficar colocando números aqui, que depois, se alguém quiser, eu faço uma live específica disso. Basicamente, Fernando Henrique Cardoso entregou dívida interna e dívida externa num patamar, por exemplo, de 4. Um exemplo, tá? Só exemplo didático. O professor tem exemplo didático. E o Lula, efetivamente, pagou dívida externa na época, mas ele entregou uma única dívida que era interna num patamar de 10. Então, é lógico que eu tô criando uma hipérbole aqui para vocês entenderem. Eu tô exagerando, tô colocando números que todo mundo consiga entender, porque eu não vou falar tecnicamente. Por isso que o Brasil não consegue entender sobre política, porque a gente parece Roma antiga. Ou seja, o pessoal fala para a Câmara dos Nobres e não fala pro povo comum sobre política do jeito que o povo tem que entender. O povo não conhece história no Brasil. O Lula entrou, depois de 2010 a Dilma ganhou, 14 a Dilma disputou com Aécio Neves naquela eleição extremamente conturbada.
A Dilma levou a reeleição. De todos ali, a Dilma que tinha o menor traquejo para negociar com Câmara e com Senado. Ela não tinha a entrada política nenhuma, né? Ela não consegue, nem ao menos, aí não é uma crítica, é fato. Eu tô sendo um apolítico aqui na hora que eu tô narrando os fatos. A Dilma não sabe falar. Eu lembro que, por um lado, tinha a Hillary Clinton concorrendo nos Estados Unidos, por outro lado tinha a Dilma. Eu ficava com vergonha de ver uma pessoa que iria representar o país que não sabe falar, né? Ela não tem uma conexão volitiva correta. Ela parece uma espiral falando, né, cara? E fala muita besteira em sequência. Isso dá vergonha. Mas tudo bem, cara, é uma minha opinião. Eu não queria ninguém me xingando aqui não, até porque você tá tendo uma aula de história política com um cara que não é historiador político. Eu gosto de política porque é um assunto legal, pô. Eu acho que nós somos regidos, o ser humano é um ente político. Você tá num condomínio, você vai ter a política do condomínio. Você tá num município, você vai estar num estado. Você tá num time de futebol, onde você tem que nomear os diretores. Você vai ter ali uma estrutura política e ponto final, acabou. Então você tem que conviver com isso, querendo ou não, se você quiser ser uma pessoa de sucesso. A Dilma recebeu impeachment em 2016, onde o Brasil sofreu bastante na economia com o impeachment da Dilma. A Dilma entregou a economia no Brasil em frangalhos. Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, consertou, entregou o Brasil no plumo. Lula manteve no plumo no primeiro mandato. O Lula cagou no segundo mandato, mas a Dilma acabou de cagar de vez nos dois mandatos dela. E nos dois não, que o segundo não terminou, graças a Deus não terminou. O Michel Temer, que é o Michel foi fritado, Michel Temer, por conta daquela covardia da JBL lá, uma putaria sem fim. Só que o cara é um constitucionalista, foi presidente da Câmara, teve salvo engano, ele foi ministro da Segurança, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tem uma história legal pra caramba, e ele é um cara apaciguador, tanto que tentaram meter o impeachment nele, não conseguiram, porque ele segurou bem a Câmara lá na hora da articulação política. É o melhor articulador que o Brasil tem hoje, fora Fernando Henrique Cardoso, ok? E aí, Evandro? Aí ninguém acreditava que essas confusões que teve, Lava Jato, Lula sai de cena, que era uma coisa que só no Brasil mesmo, tá? Em nenhum lugar tem, tipo, Estados Unidos. O Obama ganhou 2 vezes, ele não pode mais se eleger. Aqui no Brasil tem essa putaria, pô. O cara colou 2 mandatos, ele já tá no mais alto ápice que um ser humano pode chegar dentro de uma estrutura organizacional do Estado. Então, como é que o cara vai ter 3 mandatos? Pô, isso parece quase uma ditadura. Ou seja, o cara em 3 mandatos, ele consegue colocar, por exemplo, nomeado no STF quem ele quiser. Com 4 mandatos, então, 16 anos no poder. Com um intervalo, né, 4-4, sai, depois entra, volta 4-4. Isso aqui vira quase uma fazenda. Então, é um negócio que ninguém deveria concordar, mas enfim. A Lava Jato tirou o Lula de cena, entrou o Haddad, que não tem representatividade nenhuma, não sabe falar, não sabe se portar, não sabe nada. É engraçado que a gente teria um presidente de controle remoto. Quando o Brasil descobriu isso, veio um outside. Evandro, mas ele já era da política. Não, cara, ele era outside. Sabe o que ele é outside? Ele veio de fora. Ele era do poder legislativo. Tanto que o Bolsonaro, a galera fala assim, Evandro, você é bolsonarista, bolsominions. Não sou não, porra. Isso é até pejorativo, é a mesma coisa que eu te chamar de PT do roubo. Eu não vou te ofender assim, a galera tem que parar de ofender os brasileiros dessa forma. Você pode ter opinião, tá no artigo 5º, todos têm direito às liberdades individuais, entre qual o direito de falar, de se expressar. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, liberdade e segurança nos termos da lei. Então, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é um artigo extremamente extenso. Então, a minha fala não pode gerar ofensa e você também não pode me ofender, inclusive nos comentários. A única coisa que você pode falar é colocar o seu posicionamento do jeito que eu tô colocando. Eu tô colocando argumentos. O Bolsonaro é outside por quê? Porque ele veio de fora. Vamos querer do poder legislativo. Tanto que ele não se adaptou muito bem ao poder executivo. Ele nunca foi do poder executivo. Mas o Michel Temer foi presidente da Câmara. Eu sei, mas o Michel Temer foi, salvo engano, secretário de Segurança também do Estado de São Paulo e exerceu outros cargos executivos. Galera, cargo executivo, presidente da República, por exemplo, é como se fosse um CEO, né? CEO, que é presidente executivo de uma grande companhia, porque o Brasil tem que ser administrado. Aí, como estava todo mundo emputecido com tudo, o Bolsonaro veio com uma plataforma política conservadora. Isso prova que o país é conservador, a maioria.
Evandro, mas tem gente progressista. O que é progressista? São aquelas pessoas mais avançadas, das minorias. Tem ali o centro, né? Que a galera fala centrão, que na verdade o centrão é termo pejorativo, mas o centro que não tá nem na direita, nem na esquerda. E, pô, o Bolsonaro entrou com uma proposta de direita, uma proposta família, Deus, fé, Brasil acima de tudo. E nessa proposta de direita, né, a gente na verdade tem o pessoal progressista, a gente tem os liberais, a gente tem um de direita, né, e acaba tendo um centrão aí no meio. Mas tudo bem. E aí, Evandro? E aí a gente teve duas alas, cara, né? Na verdade 3 alas. A gente tem uma ala de esquerda que hoje no Brasil, vocês podem me trazer gente diferente, ok? E não é ofensa. Mas todo mundo de esquerda que eu conheço já começa me ofendendo. Então eu chamo isso de esquerda radical. Do lado da direita, tem uns imbecis malucos também que ficam pedindo intervenção no STF, fecha a Câmara e o Senado, chama os militares. Essa galera é tapada. Se você tá pedindo intervenção militar, você é um tapado. Você não tem noção que merda que é intervenção militar. Fode com tudo, porra. A intervenção militar é a pior saída de todos os tempos. Aí é os idiotas da direita extrema. Então você já reparou que esquerda extrema e direita extrema é uma merda? Evandro, quando que o cara pode ser de esquerda e defender uma pauta progressista, o cara pode ser de direita? Quando eles conversarem e não se ofenderem, aí não vão ser extremistas. Cara, não pode, você que é jovem, ficar falando em intervenção militar, em fechar o STF. Montesquieu, né, na clássica divisão dos poderes, agora 1700 alguma coisa, 1600 alguma coisa, não lembro. Ele separou os poderes em poder executivo, legislativo e judiciário. Não existe, galera, nem mesmo o Ministério Público como poder independente. O Ministério Público, ele tem as funções constitucionais dele, mas ele não é um poder independente. Os poderes, de acordo com o artigo 2º da Constituição, são independentes e harmônicos entre si. Evandro, mas o Brasil tá uma bagunça, eu sei, mas os poderes se autocontrolam. O que a gente tem que pedir, se você for fazer manifestação, é pedir que o presidente do Senado converse com o presidente do STF e consiga controlar, porque o poder moderador do STF é o Senado, que, por exemplo, onde dá início a um impeachment de um ministro do STF, que também ninguém quer impeachment, porque é um negócio ruim pra caralho de todos os lados. Por outro lado, o STF também não pode se perder em si mesmo e começar a ter decisões aonde ofende outro poder. Já aconteceu, Evandro? Cara, eu gosto muito do Ives Gandra de Correia, e ele diz que já. Só que assim, não tem que ficar xingando os ministros do STF. Os ministros do STF estão lá porque eles foram indicados por presidente da República, o cargo é vitalício e ponto final, acabou. O presidente da República está lá porque foi eleito democraticamente pelo povo. O presidente da Câmara e o presidente do Senado estão lá porque primeiro foram eleitos pelo povo, segundo foram eleitos pelos seus pares e assumiram por 2 anos como presidente da Câmara e presidente do Senado. Os poderes precisam se ativar, ouvir as ruas, mas tudo que for radical, meninada, e aqui eu tô falando pros jovens, que o cara que é mais velho não vai querer me ouvir. Por exemplo, se tiver um cara aqui que é professor de história ou de universidade pública, que já tá ideologicamente contaminado a ponto de quase ser uma metástase ideológica, o cara não vai conseguir me ouvir, pô. O cara vai me chamar de idiota, vai me chamar de boçal, mas eu tive no serviço público, passei em 12 concursos. Nunca peguei R$1 do BNDES, R$1 dinheiro público, e abri a maior empresa de concurso público do Brasil. Abri uma empresa milionária. Eu podia estar escondido lá na Suíça e foda-se o Brasil. E não tô fazendo isso. Mas também não tô pedindo, não tô ofendendo o Lula aqui, não ofendi a Dilma, eu só falei fatos. Ela não é uma boa administradora, ela não foi uma boa presidenta. Eu não digo que tudo com o Bolsonaro, pelo contrário, o Bolsonaro tem que tomar um freio. Agora eu gostei de ver o Michel Temer. Ó, se você perguntar, Evandro, o que você faria para ajudar o governo? Cara, chamaria Jim Collins, que é a que escreveu o livro Empresas Feitas para Crescer, e também Good to Great, né, Vencedoras por Opção. Juntaria o Michel Temer, que é um bom homem para dar conselho. Juntaria mais umas 2, 3 pessoas altamente influentes e colaria no presidente da República. Pediria ao presidente, pô, excelência, presidente da República, vossa qualquer coisa que quiser que eu te chamo, pelo amor de Deus, não desça mais o Planalto ali, a esplanada, e não fale mais com seus apoiadores naquele cercadinho, porque é ali que você se fode, presidente. Os caras estão ali, é uma cambada de puxa-saco, não é o brasileiro original.
Eu sou brasileiro original, eu me importo com o Brasil também. Ali é um puxa-saco, o cara fica lá, mas o STF, o cara provoca a ira de um cara colérico, que o presidente da República é colérico e precisa ser. Se a gente vê uma mosca morta ali no governo, a gente tá fudido, o cara tem que tomar as opções dele. Provocam ele e ele responde. Isso vira uma crise institucional, porque o presidente não fala pelo presidente da República. O presidente fala por uma nação inteira. Toda vez que o Emmanuel Macron fala uma merda lá, que o Bolsonaro reage aqui, a merda tá feita. Ou seja, Evandro, o que você acha da imprensa? Cara, grande parte da imprensa é viciada, faz sacanagem mesmo e, porra, quer botar pra fuder porque a mamata acabou. Cara, eu nunca precisei de um dinheiro público, assim, nunca teve eu nunca fiz um contrato de licitação, eu não deixo. Eu arco com as minhas consequências de segurar uma empresa em crescimento com o dinheiro que nós temos internamente sobre um controle, cara, foda pra caramba de administração, sem depender de banco, sem depender de governo, pra poder ter um crescimento, mas eu não me envolvo com essas coisas. Evandro, no final das contas, o que você acha que vai acontecer até o final do ano? Bem, Bolsonaro nesse dia 8 não deu uma prova de covardia. Se você acha isso, você é aquele primeiro assunto da direita extremada. Ou seja, você é um idiota completo. Se você acha que o Bolsonaro é covarde, se você acha que tem que fechar o STF, se você acha que tem que ter intervenção militar, você é um idiota, não entende porra nenhuma e você está querendo foder com o Brasil. O negócio é apaziguar os ânimos e deixar a democracia rolar, que esse é o grande macete da democracia. Se ajusta, os poderes se ajustam. Nesse dia 8, o presidente deu uma prova de força. Porque ego não gira nações, ego não gera economia forte, ego não gera nada. Ele simplesmente ouviu uma pessoa mais experiente que o Michel Temer no que tange a política, porque o Michel é mais experiente, apesar dos 26 anos de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu continuo apoiando, ok? Ele é o Temer é mais articulador e tem o peso de ter sido presidente da República Federativa do Brasil. Esse vídeo vai ficar muito extenso, já tem 16 minutos e 40. Eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês aqui, mas que vocês primeiro assistissem o vídeo todo. Por exemplo, eu vou ler o comentário, se você no comentário escrever assim, hashtag, e aí fazer o comentário, porque eu sei que você foi até o final do vídeo. Beleza? Tamo junto, forte abraço e alô você.